Com laços de amor nos envolveste, criaste-nos somente para amar, pois somos teus, sim, somos teus. Nossas vidas te entregamos, ó Senhor, pois somos teus, somente teus. Abençoa hoje e sempre o nosso amor. De frente, continuem ainda, vamos revisar os nossos votos. Olhando para sua esposa, para o seu esposo, falando o nome dela. Eu aceito você como minha legítima esposa. E prometo amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. De novo, na riqueza e na pobreza. Mais uma vez, na riqueza e na pobreza. Por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Pode beijar a noiva. Então, pode sentar. Ah, gostou tanto que quer continuar, é? Coisa boa. Matou saudade? Fez memória? Ó, que coisa boa. Então, nós vamos falar dos impactos da dimensão financeira na harmonia conjugal. O que acontece? O matrimônio sacramental, que é o que nós aprendemos e temos que viver, é o matrimônio sacramental. E ele tem algumas dimensões. Dimensão da espiritualidade, afetividade e sexualidade, pais e filhos, e tem a dimensão financeira. Para vivermos o matrimônio sacramental, tudo tem que estar ordenado segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus expressa na palavra de Deus. Abre a sua palavra em 1 Crônicas 29:10, página 456. Bíblia Ave Maria, página 456. 29. Amém? Vinte e nove, 10. Ação de graças de Davi. Em ação de graças, Davi bendisse ao Senhor, em presença de toda a assembleia. Sede bendito, disse ele, para todo sempre. Senhor, Deus de nosso Pai Israel, a vós, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, porque tudo que está no céu e na terra vos pertence. A vós, Senhor, a realeza, porque sois soberanamente elevado acima de todas as coisas. E de vós que vem a riqueza e a glória. Sois vós o Senhor de todas as coisas, e em vós
em vossa mão que residem a força e o poder. E é vossa mão que tem o poder de dar a todas as coisas grandeza e solidez. Palavra do Senhor. Diante dessa palavra que ouvimos, pensando na dimensão financeira, dinheiro é um mal ou é um bem? É relativo, né? Dinheiro, como as paixões, né? Ele não é um mal em si, mas depende do que nós fazemos com ele, de como nós lidamos com ele, como nós nos comportamos em relação a ele. Nós fazemos do dinheiro um Deus? Nós somos muito apegados a ele? Não é algo criado pela inteligência humana para facilitar os negócios? Para facilitar as transações que no início eram feitas por trocas de mercadorias, de bens, que era difícil o transporte, aí foi usada a moeda para facilitar o meio de troca? Tá, então, é uma coisa boa ou uma coisa má, a depender do que a gente faça com ela, né? Sim ou não? Ótimo. Dentro da dimensão financeira, como em tudo na vida, nós devemos sempre querer agradar a Deus. E para agradar a Deus, nós precisamos de imitar o Cristo. Quando perguntaram os fariseus, lá em relação à cobrança de imposto, os fariseus quiseram apertar Jesus, né? Colocar ele à prova. Aí eles viraram para Jesus: nós devemos ou não pagar o imposto a César? O que Jesus falou para eles? Traz lá uma moeda, um denário, não é isso? Eles trouxeram a moeda, entregaram para Jesus. Qual a imagem que está aqui? A imagem de César. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Procurar imitar o Cristo. Se nós imitarmos o Cristo, nós não erramos. E nós fazemos a vontade do Pai. Sempre. Eis aí o que reside a nossa dificuldade, né? Imitar o Cristo. Aí toda segunda-feira, nesse mesmo lugar aqui, o fundador está aqui ensinando a rezar. Na quinta-feira, vocês estão aqui no projeto. Na terça-feira, os meninos estão aqui no Lançar as Redes. Agora, Lançar as Redes é hoje, né? Na terça-feira, estão aqui no Juventude Santa, é isso? Santos e Sábios. Hoje, estão aqui no Lançar as Redes. Vocês aqui no projeto. Os outros projetos de terça lá em Aparecida, de sexta na São Paulo Apóstolo. Enfim, nos retiros que a gente faz, a gente está sempre caminhando. Mas nós precisamos aprender e precisamos colocar em prática. Senão vai ser conhecimento pelo conhecimento. Nós precisamos colocar em prática. Ok? Jesus chamou 12, né? E um deles, lá em João 12, né? Do João 12, 6, fala assim: tendo a bolsa, ele furtava o que nela lançavam. Olha, um dos 12, ensinados diretamente por Jesus. Ele foi corrompido pelo mal. E o meio que o mal usou foi o quê? Dinheiro. Então, é extremamente delicado isso, né? Perigoso, é temerário.
Então nós temos que ter um zelo especial em relação a isso. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2460, diz o seguinte. Prestem bem atenção. Depois vocês leiam em casa. Anotem o 2460. O valor primordial do trabalho depende do próprio homem, que é seu autor e destinatário. Por meio do seu trabalho, o homem participa da obra da criação. Olha só. Unido a Cristo, o trabalho pode ser redentor. Repitam comigo. Unido a Cristo, o trabalho pode ser redentor. E todo aquele que trabalha tem direito ao seu... Certo? Então, a Santa Igreja nos ensina. Cristo, a partir do Cristo, a Santa Igreja nos ensina, nos exorta, né? Então, basta que a gente cumpra, que a gente siga, que a gente viva, tenha vivência disso de verdade. O financeiro, a questão da situação financeira impacta na harmonia conjugal? Eu vou passar para vocês alguns dados aqui que eu obtive. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, aproximadamente em cada 10 famílias, 8 estão endividadas. Isso é da Confederação Nacional do Comércio, a pesquisa deles. Então, no Brasil está nessa situação. Bom, para agregar isso, olha só, somar com isso, para piorar a coisa. Uma pesquisa do Estadão diz o seguinte, que 52% dos brasileiros não sabem se planejar financeiramente. – 46% não se sentem seguros para estipular uma meta de médio prazo, longo prazo. Ou seja, fazer um planejamento para uma construção, para uma peregrinação. A pessoa não consegue fazer esse planejamento. Algo médio e longo prazo. Para piorar mais um pouquinho, se já não podia ser pior, né? O Brasil ocupa a 74ª posição de 144 países em termos de educação financeira. Ou seja, nós educamos muito mal. Países muito mais pobres que o Brasil, comprovadamente mais pobres, têm educação financeira melhor do que a nossa. É uma tristeza. Graças a Deus, louvado seja Deus, nós estamos aqui no Centro Cultural Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. Queira Deus que seja o Colégio Santa Teresinha e que nós eduquemos nossos filhos para isso. Que a gente mude essa situação, que a gente comece a mudar aqui essa situação. Então, esses dados, eles nos levam, nos induzem, reforçam a necessidade, a urgência que tem da gente fazer planejamento financeiro, no que se diz respeito a planejamento financeiro familiar. Pega a sua palavra, falando em planejamento, pega a sua palavra, Lucas 14, 28. Lucas 14, 28, página 1369. Amém? Lucas 14, 1369, a página da Ave Maria. Amém? Jesus, ensinando, ele fez uma parábola sobre planejamento. Olha o que ele diz.
Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Palavra da salvação. Isso Jesus fez uma parábola ensinando, falando sobre exatamente, cai sobre planejamento, né? Quem de vós, querendo se edificar algo, não se planeja? Se não se planeja, não dá certo. Sem planejamento, não funciona. Então tem que haver planejamento. Vamos para mais alguns dados. Olha só, vamos lá. Segundo o levantamento da Serasa Experian, que a Serasa é que tem as 4 maiores instituições financeiras do país, são as donas dela. Apenas 3% dos consumidores, o levantamento deles, que apenas 3% dos consumidores afirmam ser financeiramente transparentes com o seu cônjuge. Veja bem, se eu não sou transparente com o meu cônjuge em relação a isso, morreu, já não se fala em planejamento, concordam? Porque o planejamento aqui, nós estamos falando de planejamento financeiro familiar. Se não tem transparência, já está morto. Mas esse número é absurdo, né? 3%. Isso é um perigo. Aqui corre um perigo enorme da infidelidade financeira. Tá? Esse dado ele vai ao encontro, né, de uma pesquisa dos terapeutas familiares, né, terapeutas de casais, que dizem que o seguinte, na pesquisa com esses terapeutas, eles chegam à conclusão do seguinte na pesquisa, que é raro conhecer um casal que trate de forma aberta e saudável da dimensão financeira na vida conjugal. Então, o problema é sério. Então, assim, mesmo aquele que é organizado do ponto de vista individual, financeiramente, ele deve saber que para a coisa caminhe de forma satisfatória, também na relação conjugal, é importante que haja tenha honestidade, né, e transparência mútua, né, em relação ao seu cônjuge. Então, somando tudo isso, agora um dado dos cartórios, lá de divórcios, né, lá nos cartórios. Em pesquisa nos cartórios, como isso é público, né, os alunos de estatística conseguem fazer essas pesquisas de forma tranquila. Mais de 60% das separações estão relacionadas à questão financeira. Isso aquelas que oficializam lá em cartório. Então a coisa é muito grave. Então, vejamos, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou resolvido com relação a isso, eu sou transparente com minha esposa, a nossa situação financeira é tranquila, nós não temos problema com relação a isso. Mas tem muita gente que precisa ser atendida. Eu te garanto que tem muita gente que precisa ser atendida, precisa ser acolhida, precisa ser ensinada em relação a isso. Agora vamos falar da nossa casa. Essa formação aqui, ela é motivada por conta das dimensões. A gente faz formação de pais e filhos, de espiritualidade, de temperamentos, a gente faz várias formações.
o conselho do projeto reúne com o fundador, naquela época de conferência, são traçadas algumas coisas que têm que ser feitas. Aí o fundador da Comunidade Luz da Vida passa as diretrizes, né, os principais pontos das formações, a gente debate isso com ele. Para motivar essa formação aqui, ele falou para nós algumas experiências dele em atendimentos. Vou passar algumas para vocês aqui do que ele mencionou para nós. Com relação à situação financeira dos cônjuges. Quando não há exagero de gastos, de um ou de outro, ou de ambos, há mesquinharia. Todos os dois problemas são graves, tanto um quanto o outro. Quando a gente fala de virtude, o que é bom de virtude? É o termo médio, né? Há uma desordem no trato da coisa. Sim, ou seja, é uma desarmonia, uma desordem. Cônjuge que se sente traído financeiramente. Aí, nesse caso, ele destacou, principalmente as mulheres. Falando do outro lado, mulher que não tem sabedoria quando o marido está passando por crise. Isso também acontece. Aí surgem outras coisas também. Aquele consumismo exagerado, aquele absurdo. 70 pares de sapatos. Tem que ter um armário só para bolsa. Umas coisas doidas, assim. Aquele que gosta da pescaria, que tem que ter um cômodo só de coisa de pescaria. Gasta milhares de reais. Ninguém está falando mal que é ruim, hein? Pelo amor de Deus. Uma bolsa bonita, um sapato bonito, uma pescaria saudável. Tudo muito bom. O problema é o exagero. Tá, gente? Tá claro isso, né? O problema aí está no exagero. Na desordem da coisa. Na falta de ordem. Nós falamos aqui da escola de oração. Agora vamos no pessoal. A situação financeira, a minha situação financeira tem atrapalhado a minha vida de oração? Quando eu vou para a oração, vou lá no Santíssimo, eu falo a verdade sobre isso para Jesus? Eu rasgo meu coração para Ele? Eu sou verdadeiro? Se não sou, a próxima vez que você for, seja por amor a Deus, faça isso. Para agradar a Deus, faça isso. Ele espera de nós a verdade. A partir do momento que nós somos verdadeiros, isso vai nos curando. Nós aprendemos isso aqui toda segunda-feira. Quem entrar no YouTube consegue ver as aulas gravadas lá, quem não tem a oportunidade de vir aqui. Eu vou para a minha vida de oração lá, vou para a minha oração. De verdade, quando eu faço aquele exame, eu estou de fato colocando Deus em primeiro lugar? Eu confio na misericórdia, na providência divina? Mas de verdade mesmo, verdadeiramente, eu confio mesmo. Então, a nossa vida de oração, nós temos que ter esse zelo com a nossa vida de oração, em relação ao cônjuge, em relação a não estar falando, não estar sendo verdadeiro. Busca esse amparo no Senhor. Ele te dá todas as respostas, se você se colocar à disposição para ouvi-lo. Eu
Tenho certeza disso. E eu não estou falando de outras pessoas, estou falando de mim. Porque antes eu não falava isso para minha esposa. Não falava nada disso para ela. Então, eu faço a minha parte, eu sou dócil à providência divina, eu trabalho de forma honesta e digna, porque eu trabalho numa grande empresa e a gente vê muitos problemas. Muita gente que fica enrolando, que ganha seu salário de forma desonesta, vamos colocar dessa forma. Esse às vezes é aquele que se diz que é cristão, né? A gente vê muito isso. Jogando para o outro, empurrando nas costas de outro. E se dizendo cristão. Então, assim, isso é complicado, né? Então, jamais a gente deve esquecer do nosso fim último. Evangelho de hoje, né? Sede perfeitos, ou de ontem. Sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Santidade. Nós temos que buscar a perfeição, a santidade. Nós temos que querer ser santo. Em todas as áreas da nossa vida. Não podemos deixar brecha. E nessa área financeira é uma brecha que o maligno vai usar contra você, contra a família, contra o casamento. É certeza que ele usa. Os dados estão aí para mostrar, gente. Dados de pesquisas, o que os cientistas gostam, né? Porque a gente tem que usar esses meios também, né? Eles gostam, isso é que comprova, né? Então, está aí, está aprovado. Cientificamente, são pesquisas referendadas. Então, diante de tudo isso, um planejamento familiar, gente, Lucérgio, vocês já falaram aqui sobre diálogo? A próxima oportunidade que tiver de falar diálogo, né? A pedra fundamental aqui para planejamento financeiro familiar é o diálogo. Não tem outro jeito. O casal tem que conversar um com o outro, tem que se entender nisso daí. E ser verdadeiro, ser transparente com relação a isso. Sem esconder. A gente fica sabendo de algumas coisas assim que são danadas, né? As pessoas, um que compra a coisa escondida do outro. Tem um ganho, não conta para o outro para poder fazer compras escondidas. Umas coisas assim meio doidas, né? E esse tipo de coisa aprisiona, né? A mentira, ela aprisiona, né? É isso exatamente que o encardito quer, né? Que a gente minta, que a gente fica preso nele. Fica preso com ele. Exatamente esse é o ponto. Ele quer exatamente isso. Que a gente faça isso para a gente ficar preso. A gente fica aprisionado, fica tendo que o tempo inteiro inventar desculpa, inventar alguma coisa para aquilo não aparecer para o nosso próximo mais próximo. Isso é a miséria pura, né? Olha só, vamos ver a importância da questão de planejar. Quanto tempo da nossa vida a gente gasta do nosso dia para ganhar dinheiro? Às vezes a gente passa 8, 10 horas aí, né? 12 horas para ganhar dinheiro. Pô, a gente passa tanto tempo assim e não planeja como usar isso. É meio esquisito, não é?
é antagônico, parece até antagônico, uma coisa meio absurda, né? Como que pode? Isso parece ser uma tarefa assim, complicada, mas não, gente, não é. Nós temos que simplificar, desmistificar isso. Isso não é complicado assim, tá? A gente pode deixar isso mais simples do que a gente possa imaginar. E esse planejamento em família, ele acaba por harmonizar a família em outros aspectos. Se a base dele é o diálogo ele vai favorecer em todas as dimensões. Olha que legal, olha que fruto bacana. Se a gente tem um diálogo bom em relação a isso, então isso favorece em todas as demais dimensões. O diálogo também é base na afetividade e sexualidade. Não é? Se nós estamos com essa parte financeira bem planejada, bem controlada, a família tende a se preocupar, vai se preocupar com gastar energia com outras coisas que realmente mais importa. A gente não vai ficar preso nisso, né? Lógico que isso tem que ser de acordo com cada realidade, dentro da realidade de cada um, né? Isso sem falar na experiência dos filhos, que tem que começar desde cedo a conhecer essa realidade, a entender a importância dessas estratégias de controle, economia, planejamento, tá? Aí, se a gente for para pesquisar sobre isso, tem uma enormidade de aplicativos, de planilhas, que vai falar sobre controle financeiro. Eu usava até bem pouco tempo o Money da Microsoft. Ele foi descontinuado, ainda tem ele lá, ainda migro algumas coisas para ele. Mas de forma simplista, assim, para a gente que dá certo para todos nós, é anotar, elencar mesmo, os ganhos, todos os ganhos, tudo aquilo que a gente ganha, do esposo, da esposa, dos filhos, quem quer que seja que compõe a família, aquela renda familiar. Tem todos os ganhos, depois anotar todos os gastos também, elencar todos os gastos. Pois é, essa é uma realidade que é bom, isso vai se resolver exatamente com o que a gente está falando, com essa conversa em família, esses ajustes que tem, porque a gente tem que fazer tudo para agradar a Deus, né? E quando a gente casa, a gente vai, o que o Cristo falou para nós? Trouxe lá de Gênesis e depois o Cristo renovou conosco. E nós nos tornamos uma só carne. Então, somos nós, não sou eu mais. Hoje está facilitado porque quase tudo que a gente paga é no Pix, não é? É Pix, é cartão de crédito. A Márcia não gostava de cartão de crédito. Ela não gostava até bem pouco tempo ela não gostava disso. Mas daí ela viu que é interessante, porque ela meio que usa o cartão de crédito para poder ter os gastos elencados, né? E ela, onde foi que eu paguei? O que foi que eu paguei? E ela consegue identificar. O Pix, você pegar no extrato do Pix, todos os bancos têm essa oportunidade, você pegando o extrato do Pix, você consegue identificar onde você pagou. Uma dica: colocar a descrição. Se você coloca a descrição do que você pagou, você sabe, e aí fica fácil fazer esse controle. Aí se você pega um extrato ali, você consegue transcrever para uma planilha, ou o próprio banco já te favorece você migrar aqueles dados diretamente para uma planilha.
bem tranquilo, fica muito mais fácil de controlar. Quem não tiver essa habilidade, eu não tenho essa habilidade com tecnologia, você está falando isso daí, mas isso aí não serve para mim. Anota num cadernão mesmo, um caderno, não tem problema nenhum, funciona. Desde que você consiga identifica tudo que você paga, tudo que você ganha, tudo que você paga, e depois vai categorizar onde que eu estou gastando. Onde eu estou exagerando? Daí você, com o tempo, com o histórico, você vai conseguir identificar onde você pode economizar. Onde que pode estar ocorrendo os desperdícios, né? Então essa divisão, e tem aplicativos, tem uma enormidade deles aí. Tem alguns que eu posso falar, Minhas Finanças, contas online, aí tem vários aí muitos bons. Aí tem colegas que falam assim, mas eu vou colocar isso lá no aplicativo, eles vão ficar sabendo das coisas e tal. Tá difícil hoje, não tá? Hoje você fala alguma coisa aí perto do celular, na mesma hora começa a aparecer propaganda para você. Você acha que está escondendo alguma coisa? Tem como bloquear isso aí, viu? Tem jeito de bloquear, mas tá difícil esconder alguma coisa. Os bancos informam, cartão de crédito informa, tudo que você paga hoje, as informações transitam entre essas informações têm preço no mercado. Essas informações de perfil de clientes, vamos colocar dessa forma, elas têm valor no mercado, das carteiras, né? De potenciais consumidores. Então, difícil a gente esconder as coisas hoje. Tá meio que quase que pública as coisas. Então, essa preocupação ela não tem muito porquê, não. Então, a gente tem que procure ser mais cuidadoso possível, prestando atenção nos detalhes. Às vezes a gente consome muito. Eu tenho um colega de trabalho que ele é aquele detalhista, né? Aí ele tem uma lanchonete, um quiosque lá de frente ao prédio lá da empresa. E ele passa lá e toma uns cafezinhos, come uns pão de queijo, come um enroladinho, outra hora pega um refrigerante, pega não sei o quê. Aí, um dia desse eu perguntei para ele, sabe quanto você gasta disso aí? Ele falou, não, eu pago só no Pix. Ele pegou o extrato lá. Ele falou, não vou mais lá. Ele viu o tamanho do rombo que foi no mês. Porque às vezes você não dá atenção para um detalhe desse. Mas a coisa pode ser significativa no final do mês. Além que ele está ficando rechonchudo e ele que está... A esposa reclamou e ele está querendo parar dos lanchinhos dele. Então vai fazer dois bens, né? Ele já falou, esse dinheiro aqui eu vou economizar para fazer viagem com a esposa. Olha, que maravilha. Show. Perfeito, né? As tentações. Internet, aqueles cronômetros regressivos, não tem? Não, você compra agora, só tem mais 2 horas. Vocês já viram isso? O tempo inteiro a gente está recebendo alguma coisa para comprar. Quando a gente não tem planejamento, a gente acaba caindo nessas coisas, correto? Esse é um perigo da falta de planejamento. Comprar o que não precisa. Terrível. Problema. Gastar com aquilo que eu não vou usar. Um colega contava lá do caso da esposa. Não, ela estava no atacadão lá e ela comprou, nesses atacadões aí. Ela estava, aqueles caras do microfone dos mercados. Não, ela comprou tal coisa porque estava muito barato. Mas vai usar? Cara, não tem nem lugar de colocar. Não dá, né? Não dá. A nós não, pelo amor de Deus, vamos sair dessa, né? Por amor a Deus.
Então nós temos que elencar os gastos, lembrar, nesse planejamento, fazer tudo que aqueles gastos que são recorrentes. A escola, todo mês eu tenho que pagar. Se eu pago aluguel, todo mês eu tenho que pagar o aluguel. Tem o IPTU uma vez no ano, tem que lembrar da reserva do IPTU. Se eu faço um planejamento, eu sei quando vai vencer. Eu tenho que ir fazendo as reservas para isso. É isso que é planejar. Eu tenho mês de PVA, tenho mês de pré-matrícula, que é bem antes, né? Que a gente faz as pré-matrículas, que coincide com a mensalidade. Né? Eu tenho que colocar tudo isso no meu planejamento. A devolução do dízimo. Nós somos aqui um apostolado Luz da Vida. O Projeto Família do Céu é um apostolado dos mais antigos da Luz da Vida. Então, nós temos a devolução do dízimo, pode ser feita para a Luz da Vida, principalmente os que são aliança, devolver o dízimo à Luz da Vida. O bispo é autorizado. E os outros podem todos ajudar, amigos da luz, né? Amigos da luz. Nós temos aí, agora vai entrar no calendário, sábado agora, nós temos festa junina. Festa junina vai ter todo ano. É calendário do Centro Cultural e da comunidade. Nós temos que festejar também, celebrar, comemorar. Tem que estar no planejamento, senão chega eu fico apertado para pagar as contas, né? Não consigo, estou ali apertado. Tem que estar entrando no planejamento nosso. Gesto concreto no final do ano. Nós temos, todo ano a gente sabe que vai ter, não sabe? Nós vamos fazer. Tem que colocar no nosso planejamento. Vestuário, alimentação. E aí a gente percebe as coisas, quando a gente tem isso elencado, tem isso estruturado por categorias, se a gente tiver uma planilha. Eu gosto muito de trabalhar com Excel. Coloca no Excel e aí eu vou registrando, eu migro do aplicativo para o Excel, eu acho mais fácil controlar por lá. E quando a gente percebe isso, a gente consegue, às vezes, comprar melhor. A Márcia é mais melancólica, o melancólico ele ainda é mais detalhista, né? Então, ultimamente, ela que tem feito mais as compras e ela busca sempre que está mais em conta na época. Esses dias eu falei assim para ela, não, vou comer carne, não vou comer tomate. Eu gosto de carne de porco estava mais barato que tomate. Uai, colérico, gosta de carne, corro, perfeito, não vou comer carne. Criado na roça, quem não gosta de carne de porco, né? Então, meus irmãos, a gente tem que ter esse cuidado, elencar. Se depois alguém tiver dificuldade na prática de fazer isso, quiser tirar alguma dúvida sobre isso, sobre uma planilha, sobre um aplicativo, quiser conversar, fique à vontade, pode chamar, eles têm o meu contato, pode passar. Eu sei, possivelmente aqui tem irmãos que sabem disso aqui melhor do que eu, às vezes fazem controles até melhor do que eu sobre isso, então a gente precisa descobrir, ou esses irmãos se revelarem aí, para que a gente ajude outros irmãos a se organizar. A questão é, eu tenho que adequar os meus gastos à minha renda. E, na medida do possível, poupar. Porque nós temos que ter reserva de emergência. Reserva de emergência é uma coisa necessária, importante. Nesse momento, vocês que acompanham os grupos aí, vocês já viram quantos irmãos nossos estão doentes? E quando vem uma doença, acontece algo inesperado, e a gente não tem uma reserva, é muito dolorido, né? A coisa fica, se a doença já é ruim, a coisa ainda fica mais dolorida ainda. Por quê? Porque eu olho para os meus filhos, olho para os filhos lá,
Além dos filhos sofrer com a minha doença, ainda vão sofrer por conta de questão financeira. Porque às vezes eu tive a oportunidade durante a vida de fazer um planejamento e não fiz. Negligenciei isso. Isso é muito sério. Nós não podemos cometer esse tipo de erro. Nós não devemos cometer esse tipo de erro. Nós temos que agir proativamente, ou seja, antecipado. Nós temos que prever, colocar isso como planejamento nosso. Ah, mas você está falando aí, meu irmão, meus ganhos mal dá para eu pagar minhas contas. Ajusta, faz aquilo que a gente comentou, vê todas as receitas, vê todos os gastos, vê aonde pode mexer. Eu vou dar um exemplo meio assim diferente para vocês. Lá em casa nós tínhamos um refrigerador, uma Electrolux, tinha uns 10 anos, uma grandona. E aí, vamos trocar, já está no tempo de trocar, vamos trocar. Aí trocamos. Aí compramos dessa tecnologia nova, aí dos ar-condicionados, esses inverter. O refrigerador também é inverter. Gente, impressionante. De um mês para o outro, a conta caiu 50 kW. É muita coisa, não é? É muita coisa. Então, às vezes uma poupança de uns pouco prazo, não de muito tempo, eu consigo fazer um negócio que me contribui com o meu orçamento ao longo de muito tempo, porque isso é um bem de consumo durável, né? Que gera uma economia. Então, são coisas que a gente tem que olhar. Eletrodomésticos antigos, às vezes, que estão consumindo muita energia e nós não estamos percebendo, e a gente está pagando caro. Só para dar um exemplo, só para exemplificar mais uma coisa. Outra coisa que a gente tem que ter atenção é com a relação custo-benefício das coisas. Analisar se realmente eu devo comprar alguma coisa, se aquilo vai me trazer algum benefício, olhar para aquilo, olhar para aquele bem ou serviço, o que aquilo vai me dar. Hoje nós temos aí diversos planos de internet, esses combos de internet, de conta de celular. A maior parte a gente não consegue usar, a gente às vezes usa 5%, 10% e pagamos um tanto de coisa. Ficamos amarrados naquilo. Sempre que puder, dar uma ligada. O 0800 eu sei que é terrível. Às vezes a pessoa quer correr léguas de ligar um 0800, mas muitas vezes resolve, viu, gente? Você liga e consegue negociar. Às vezes a gente está pagando mais do que deveria. E na maioria dos casos está, viu, gente? Eu falo porque eu já negociei várias vezes e sempre negociam comigo. Sempre reduz o preço. Plano de celular, de internet, e a concorrência aumentando, você está vendo aí várias empresas trabalhando nisso, então sempre é possível ajustar. Tem uma regra que chama a regra dos 3 sims para comprar, para quando a gente quer contratar um serviço ou comprar um bem. A número 1 é a seguinte, 3 sim, a regra chama. Primeiro, eu preciso. Se eu responder sim para essa pergunta, eu vou para a segunda. Se eu responder não, eu já não não contrato aquele serviço ou não compro aquele bem. Se eu não preciso, não compro. Aí eu não entro naquela, tinha uma promoção lá e eu comprei, né? Eu não preciso, eu não vou comprar. Bom, se eu respondi sim, que eu preciso, eu vou para o segundo. Eu posso. Segunda pergunta. Eu posso. Se eu responder não, não compra.
Se eu responder sim, é aí que eu vou para a terceira pergunta. Eu preciso agora? Se eu não preciso agora, também não compro. Mas se eu preciso agora, aí sim. Eu preciso, eu posso e eu preciso é agora. Então eu vou e compro. Tá? Essa regrinha ajuda, viu, gente? Ela é boa. Ela é boa. Ah, mas aí você vai me julgar, tem aquele caso que eu vou precisar lá na frente, eu estou com recurso aqui. Pode ter alguma exceção, mas em regra geral isso aqui funciona. Funciona bem, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com compra por impulso. Planejamento com antecedência ajuda a gente a ajustar, tá? Comprar com paixões, né? Carência. Ah, eu era menina, eu passava vontade disso aqui, aí agora eu vou comprar. Isso é paixão, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos superar, né? Vamos superar isso. Eu faço para o meu filho o que não fizer por mim. Não, o filho também tem que ralar, tem que aprender a ralar. A vida não é fácil para ninguém. Aprender, tem que dar tudo para eles, não. Educar à vontade, né? A mortificação, vida fácil, supérfluo, guloseimas. Aí o filho não aguenta o não, a gente cria um banana e não sabe por quê. Ele vive de vida fácil. Tudo que ele pede eu dou. Eu não falo não. Passo apertado para poder dar aquilo para agradar. Tá? Tá, gente? Então temos que ter esse cuidado. Anotem aí também que eu só vou passar para vocês olharem depois. Quem tiver o Tanqueray, depois olha lá no parágrafo 1085 a 1087, ele fala da magnificência, que é uma virtude anexa à fortaleza. Parágrafos de 1085 a 1087, ele vai falar sobre essa questão de avareza, vai entrar... O Tanqueray é nosso livro de estudo, né? Então, depois vocês estudam lá. Quem já tiver dívida, é um outro ponto importante. Eu trabalho numa instituição financeira, trabalhei com contabilidade, trabalhei com negócios, então não existe, se você deve, toda dívida é renegociável, tá, gente? Se a dívida já tiver vencida, sempre as instituições renegociam, e via de regra renegociam em condições melhores. Mas não aceite a primeira proposta que a instituição te faça. Negocie, peça dentro de uma condição que você consiga pagar, tá? Mas sempre que nós temos que fazer tudo para agradar a Deus. Um cristão tem que ter a reta intenção. Ele tem que ter a intenção de pagar, né? Se ele contraiu, ele tem que ter a intenção de pagar. Tem que ter essa reta intenção. Tá, gente? Tá? Reconheça a Deus, se for o caso, procura Procon, enfim. Agora, se for agiota, pelo amor de Deus, aí dá um jeito e paga. Não fica devendo para esse povo. Aí já entra outro risco que não vale a pena correr, né? Tá? Ok, gente? Tranquilo? Eu vou passar para vocês aqui. Eu quero. Nós temos um tempinho, temos? Pouquinho? Pode ser uns 10 minutos? Passou das 8 quando me entregaram aqui. Dá para distribuir esse aqui. Não, aqui acho que dá até um por pessoa.
Vamos comentar essas perguntas aí, para vocês partilhar os dois aí, rapidão. Olha só, primeira, eu tenho cuidado com o zelo da dimensão financeira na nossa família. Só para estimular essa pergunta, como que eu no pessoal, tá? Você partilhando com ela e ela com você, como eu me defino em relação a isso? Eu sou gastão, eu sou pão duro, eu sou mesquinho, eu sou equilibrado, como é que eu sou em relação a isso? Partilhem os dois. Quais são os impactos da minha conduta com relação à dimensão financeira na nossa harmonia conjugal? Para estimular essa pergunta aí, ó, vocês partilharam rapidinho aí. Somos de fato uma só carne? Nós cumprimos aquela promessa que nós fizemos lá no altar, na riqueza e na pobreza? Um outro detalhe, a nossa conta é conjunta? Cristão, conta conjunta. Nosso cartão de crédito é o adicional um do outro? Isso são evidências de comunhão do casal, tá, gente? Então, rapidinho vocês partilham aí. Terceira, nós orientamos, educamos nossos filhos a esse respeito? Nossos filhos com relação a desperdício, conhecimento de preço, planejamentos de comprar, mudar de casa, de reforma, de trocar o carro, comprar um outro carro, de fazer uma peregrinação para os santuários marianos, para Fátima, sei lá, para Medjugorje. Nós fazemos algum planejamento? Nós inserimos nossos filhos nisso, porque um adolescente, uma criança, para ela economizar, quando você coloca meta, ela fica... Eles gostam de falar, eles ficam on. Se eles não têm meta, eles ficam... Então, é nesse sentido. A quarta pergunta aí, todo mundo aqui fez encontro Família do Céu aqui na Terra. Quem usa mais antigos, se o Sérgio, não sei se ele já deu aquela formação, mas imagino que todos tenham participado ou já visto aquela formação que o Sérgio dá lá. Que um cônjuge escreve uma carta para o outro, depois de um ano e tal. Lembra dessa formação? Essa quarta pergunta tem aquela motivação. Olha só, ela é muito séria. Muito séria mesmo. Se eu fizer a minha Páscoa hoje, o que o meu cônjuge, o que a minha família não sabe e precisa saber sobre a nossa situação financeira, patrimonial. Depois, se o compadre tiver a oportunidade de trazer aqui a Maria Ítala, se ela der o testemunho dela, ela e o irmão dela, eles estavam em uma viagem, acho que vindo para Goiânia, né? Não lembro mais, eles estavam de Araguaína, lá do Tocantins. Estavam numa viagem, eu sei que eles estavam na estrada, teve um acidente, morreu o pai e a mãe no acidente, e a avó. Ficou ela e o irmão, ela adolescente. Eles não sabiam nada, eles ficaram à mercê das pessoas, eles não sabiam nada de nada. Sabiam a escritura? Foram passados para trás, foram enganados, Então, assim, nós precisamos conversar com o cônjuge e os filhos também. A Márcia é melhor nisso do que eu. Ela sempre está falando com os meninos lá, falando com eles, contando as coisas, onde está, tal coisa. Agora eu já estou começando a aprender, falar, as escrituras estão aqui. Eles não sabiam onde estavam as escrituras, não sabiam nada. Aí, imagina, tem que gastar tudo, né? Você vai no cartório, você tem que pagar tudo, não é assim? Uns 5 minutos para partilhar aí, Sérgio, dá mais? 5 minutinhos, partilham aí os dois. Importante isso aí, viu?
O coordenador disse que é para vocês continuarem isso aí em casa. Então vamos fazer a oração aqui. Hã? Não, pode ser que pode ficar. Oração a Maria, Mãe da Divina Providência. Vocês repitam comigo. Eu passei para vocês que se pedir para você distribuir no grupo. Passei para mim, para você e para a comadre. Essa oração de Dona Orione é muito boa da nossa. Vocês repitam comigo, tá? Oração a Maria Mater Dei. Salve, Santa Mãe de Deus. Mãe da Divina Providência e Nossa Mãe. A Ti benigna e misericordiosa. Onipotente sobre o coração do Teu Filho Jesus. Recorremos com confiança. Vem, ó Mãe, vem cuidar de nós. Eis-nos aqui, toma a chave do nosso coração. Vem para governar e proteger. Vem defender a nossa casa, a igreja e o mundo inteiro. Dá-nos, ó Maria, uma alma grande e magnânima, paciente na provação, forte na esperança, ardorosa no amor a Deus e aos irmãos. Santa Mãe, recorda-te de nós diante de Deus. Vigia os passos da nossa vida, até o santo paraíso perto de Ti, Maria. Sempre com Jesus, sempre contigo. Santa Mãe do Senhor. Amém. Essa é a oração de Dom Orione. Nós estamos no ano Mariano Orionita, que é de 2024. Depois os coordenadores passam para vocês aí no grupo. Essa oração já colocou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo por Maria, tudo por Jesus. Amém. Vem cá, Márcia. Vamos rezar por eles novamente. Pedir a proteção de Deus por essa família. Em todas as áreas e também na área financeira. Que o William seja sempre o São José, o provedor dessa família, que a Márcia seja sempre a base, que Deus sustenta para ele cumprir a missão que Deus confiou a ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, seja selada pelo sangue de Jesus derramado na cruz, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.